quem sim continua jogando e aparentemente continuará jogando na Premier League, meu povo, é o Richarlison. Hoje saiu a notícia de que um desses clubes endinheirados da Arábia Saudita queria contar com um atacante brasileiro do Tottenham. O valor da transferência seria maravilhoso, 70 milhões de euros. Um jogador já de 27 anos, tem o Richarlison, né? Então, seria um grande valor para o Tottenham e também para o Richarlison. A Arábia Saudita normalmente não brinca em serviço e pagaria ao Richarlison. Ele chegou a ficar, segundo eu sei, balançado. O Richarlison teve um problema sério recentemente com o seu ex-agente. Inclusive, ele deixou mais ou menos a entender isso naquela entrevista que ele fala sobre saúde mental, sobre pessoas dentro da casa dele que enganaram ele e tal, de que ele teve um problema realmente importante com a pessoa que representava a sua carreira. E, enfim, recebeu uma bolada de dinheiro, não seria nada mal para o Richarlison nesse momento da carreira dele. Mas o Fabrício Romano acabou de postar umas aspas do Richarlison. Eu não vi, sinceramente, gente, se o Richarlison disse isso em primeira pessoa ou se o Fabrício Romano teve acesso a essa declaração dele. Não sei se o Richarlison fez algum tipo de pronunciamento e tal. Eu vi via Fabrício Romano que o dinheiro da Arábia Saudita é muito, mas os sonhos do Richarlison são maiores ainda. Seriam a fala do atacante brasileiro. E aqui vem a discussão. Com essa idade que ele já tem, fora já da seleção brasileira, pelo menos por enquanto, não foi convocado para a Copa América, em um clube que não aspira títulos. O Tottenham não ficou no G4. E você ultrapassar hoje a Arsenal, Manchester City no futebol inglês é muito difícil. Harry Kane passou lá uma vida e não conseguiu ganhar. Vocês acham que faz bem o Richarlison de ficar, de não querer sair, de querer continuar no Tottenham? Ou ficar na Europa, não ir para a Arábia Saudita e buscar um novo caminho por aqui seria o melhor? Talvez buscar um novo caminho, né? Eu diria que buscar um novo caminho. O Vitor Roque foi mais um recentemente que negou a Arábia, né? E a gente está vendo nesse mercado de transferências agora um movimento menor dos jogadores indo para a Arábia Saudita. Diminuiu bastante, por mais que ainda aconteça. A gente viu o Moussa Diaby indo por uma bolada, mas isso está diminuindo, porque eles estão entendendo que talvez não seja tão relevante futebolisticamente para carreiras deles. É o que o Richarlison deu a entender também, porque ele sonha jogar na seleção e entende a visibilidade seja importante, jogar na Premier League é importante. Não sei se o Tottenham é o caminho. E aí também não sei, assim, por mais que o Tottenham não seja hoje uma equipe de G4, talvez o Richarlison hoje não seja um jogador de G6 de Premier League. Uhum. Talvez ele deveria recuperar a reputação dele como jogador de futebol, que a gente viu na Copa do Mundo em 2022, que ele estava vivendo o auge ali, tendo o gol indicado a Prêmio Puskás, e uma equipe menor, não necessariamente da Premier League. Ele falou que quer jogar na Premier, mas poderia ser em uma outra que não teria uma disputa tão grande, em que ele seria mais titular do que no Tottenham, né? Que ele tem uma disputa maior, mesmo com a saída do Harry Kane. Então, assim, eu vejo que ele acertou, mas também não sei se eu ficaria no Tottenham, não. Só uma coisa, Tati, antes. Essa declaração do Richarlison foi ao João Castelo Branco, nosso muito bom companheiro e excelente jornalista de ESPN. Então, atribuiu a Fabrício Romano porque simplesmente foi onde eu vi. Richarlison, em contato com o João Castelo, disse que o sonho dele é seleção e ainda jogar na Premier League. Por isso, não a Arábia Saudita, e dando os devidos créditos ao João Castelo Branco da ESPN. Eu acho que essa recusa do Richarlison aí para a Arábia Saudita, para mim, demonstra algo muito bom por parte do Richarlison, porque ele ainda tem uma veia competitiva, né? Que ele quer ficar em um campeonato. Talvez o Tottenham não seja o melhor lugar, mas é onde ele está agora, é onde ele tem contrato. E ele tem que, se ele quiser voltar para a seleção brasileira, ele tem que continuar jogando em um lugar onde ele possa mostrar a sua melhor versão e onde ele possa mostrar que ele está pronto para voltar para a seleção. Fazer isso na Arábia Saudita, existem alguns jogadores que vão para a Arábia Saudita e continuam jogando nas suas seleções porque são caras que os técnicos das seleções confiam cegamente. Por exemplo, o Laporta da seleção espanhola, o zagueiro, ele joga na Arábia Saudita, foi para a Eurocopa, jogou muito bem com a seleção espanhola, mas é um cara de extrema confiança do Luis de la Fuente. É o que vai acontecer com o Neymar. É o que vai acontecer com o Neymar. É o que deve acontecer com o Neymar. Mas o Richarlison não está nesse lugar. Então eu acho que se ele vai para a Arábia Saudita, ele sai desse mapa, né? Dificilmente ele voltaria para a seleção brasileira. Então eu acho, assim, para mim a decisão dele de ficar no Tottenham, talvez o Tottenham não seja o melhor lugar, mas é onde ele está agora e onde ele tem contrato. Mostra que ele
quer continuar sendo competitivo, que ele quer voltar a demonstrar o que ele já mostrou em determinados momentos, né? De que ele merece pelo menos ter uma oportunidade. Então, para mim, a decisão dele de ficar, quando ele fala em sonho, eu acho que ele tá falando do sonho da carreira dele nos clubes, mas eu acho que bate muito nele a questão da seleção, assim, né? Pega muito a questão da seleção, porque o Richarlison é um cara que sempre, em todos os momentos, colocou a seleção brasileira em primeiro lugar, e eu acho que com essa fala dele, ele volta a fazer isso, de que ele quer voltar para a seleção e ele quer voltar em bom nível. Então, para mim, parece é uma declaração importante da parte do Richarlison, e eu acho que cai bem no sentido de eu quero voltar a ser competitivo para estar ali. E se ele fosse para a Arábia Saudita, eu acho que ele não conseguiria fazer isso. Aí já se o Tottenham é o melhor lugar ou não, aí já para mim é outro ponto, mas ele quer continuar em alto nível e eu acho isso muito importante. Então, eu sou muito a favor que todo jogador não vá para a Arábia Saudita, porque é uma liga irrelevante. Ninguém que está indo para lá está indo, por mais que o discurso possa ser esse, porque é um excelente lugar para jogar futebol. Uma liga para você se desenvolver, uma liga que o futebol é muito bom, então você quer jogar nela e tal. Não é isso. Todo mundo está indo para ficar ainda mais rico, porque todo jogador de futebol já é rico, se for comparar com 98%, 99% da população dos seus países. Então, todo mundo está indo para lá para ganhar dinheiro. Então, e é ganhar dinheiro pessoas que não precisam ou não deveriam precisar ganhar mais dinheiro, porque eles já ganham, né, muito mais do que todo mundo. Então, que todo mundo diga não à Arábia, eu sou completamente favorável, que continuem jogando, seja no Brasil, por exemplo, porque a Arábia Saudita também tira jogadores do futebol brasileiro, seja na Europa, onde for, eu acho melhor do que ir para lá. A questão, para mim, é a partir de agora que então, chegamos à conclusão, e o próprio Richarlison expõe isso, que ele tem ambição, né? Ele quer ficar na Europa porque ele tem ambição. Mas eu também acho que o Tottenham não é o melhor lugar pela concorrência, pelo que o Tottenham briga. Então eu não sei se o melhor para ele é forçar uma saída, se o Tottenham vai liberar para qualquer lugar. O Tottenham custou liberar o Harry Kane, acabou de ter uma proposta de 70 milhões. Não sei se vão ter clubes por aí pagando 70 milhões pelo Richarlison para ele conseguir desempenhar de forma competitiva o que ele quer, que é chegar à seleção, que é brigar por um espaço na próxima Copa do Mundo. Então eu não sei como que ele vai sair desse quase que beco sem saída, né? Ele não vai pelo dinheiro, fica pelos sonhos, mas ficar pelos sonhos jogando no Tottenham, não sei se é o melhor. E eu não sei se o Tottenham vai liberar. Não sei se o Tottenham vai deixar que o Richarlison vá para algum outro lugar e qual lugar seria um bom lugar para ele mostrar o futebol dele. O presidente, o dono do Tottenham, não sei se é dono ou se é o presidente, o Levy, ele é muito difícil de negociar qualquer coisa, assim, é muito difícil tirar os jogadores de lá, né? Então eu acho que, assim, se um clube chegasse com 70, conseguiria tirar o Richard de lá, mas por menos eu acho muito difícil, porque ele é realmente complicado de negociação. Agora, talvez seja o caminho para sentar e conversar e dizer, ó, aqui eu não tenho espaço, eu não vou conseguir encontrar o meu lugar e tal, talvez um empréstimo, mas onde seria esse lugar porque ele, na declaração que ele dá, ele fala em Premier, que ele quer continuar na Premier? Sim. Pois é. Então, qual seria o clube da Premier no qual o Richarlison encaixaria, assim, que chegaria para jogar, né? Porque ele precisa minutos, ele precisa constância. Porque o Manchester City está negociando um atacante. Numa dessas, se é um plano B do Manchester City, eu acho que o Richarlison é um bom plano B para os times. Na temporada passada, quando o Real Madrid estava contratando o Rossello, eu achava que era uma boa o Richarlison para o Real Madrid, por exemplo. Mesmo que seja para ser reserva, eu também não acho que ele era um jogador para ser titular do Real Madrid. Mas eu achava que ele era um bom plano B, como o Rossello foi. Eu acho que, por exemplo, com a saída do Julián Álvares, que é questão de minutos, aparentemente, a qualquer momento será, eu acho que ele é um bom plano B para o Manchester City. Haaland não jogar todos os minutos, muda a característica, de vez em quando enche mais a área e tal, vai jogar menos, vai jogar bem menos. O Julián Álvares é convocado para a Argentina jogando como um plano B do Manchester City. Só que se tiver que pagar 70 milhões de euros por um reserva, o Manchester City não vai pagar. Então seria uma negociação mais barata. E se não é o Manchester City, o Liverpool já tem um tanto de atacante, de perfil muito parecido, Darwin Núñez e Richarlison, não sei se tem muita diferença entre os dois. O Manchester United já acabou de contratar um. O Chelsea é um capítulo à parte que a gente vai falar daqui a pouco. O Arsenal, eu também não acho que ele chega para dar um passo a mais que o Arsenal precisa, talvez, na função de centroavante. Então, para ele ir para um outro time que talvez não possa contratar, não possa pagar tanto e que não seja competitivo também...
Realmente a situação é complicada, assim, em encontrar. Talvez ele tenha que ficar no Tottenham e ele tenha que mostrar que ele merece ser titular, ter todos os minutos da temporada, sabe? Talvez seja esse o caminho, porque talvez não exista outro, né? Talvez ele não possa sair, talvez eles não queiram emprestar, talvez nenhum outro clube veja encaixe, né? Então, eu acho que é um passo importante ele dizer que ele quer ficar. Assim, para mim quero ser competitivo, tenho ambição. Eu acho que agora ele vai precisar mais do que querer, né? Ele vai ter que mostrar. Então, mas agora eu acho que ele vai estar preparado para isso, né? Porque ele passou pelo pior momento possível da carreira, né? Quando ele estava completamente abalado e confessou isso, né? Da parte mental. E agora ele vai ter uma primeira temporada por completo já recuperado para poder mostrar esse serviço. E assim, obviamente o som é inquestionável, mas acho que todas as outras posições não é assim, ali do ataque do Tottenham, não é que tá, tipo assim, definida. Acho que é só o som. Vai ter o Timo Werner para ele disputar a posição, tem o israelita, né, o Solomon, que pode disputar a posição com ele, mas eu acho que assim, se ele se mostrar bem na pré-temporada, ele vai ter mais minutagem de jogo, se ele mostrar bem na pré-temporada, treino e à medida que ele for entrando, acho que ele vai ter mais chance do que no Manchester City na vaga do Haaland, por exemplo. Sendo o substituto do Julian Álvares. Até porque o Julian tem mais moral, assim, mais reputação para jogar minutos do que o Richarlison, né? Eu acho que ele tem mais encaixe de segundo atacante. Também. Ele encaixa mais de segundo atacante. Tem o Maddison, né, também como 10 do Tottenham, que acho que são as duas posições garantidas. O Maddison teve um problema na temporada passada, acho que não voltou depois do problema tão bem, e o Son que joga praticamente todos os... E talvez, sei lá, voltar ao Everton, que foi onde ele brilhou, aí foi o que eu falei, porque eu acho que G6 para ele, no atual estágio de hierarquia dele, não dá, ele tem que cair, seja no empréstimo ou numa venda que o Daniel Levy libere. Inclusive, o outro brasileiro que está saindo do Tottenham, porque o Pedro Porro tomou a conta posição, é o Emerson Royal. Está quase fechado com o Milan, deve, final de semana, ser anunciado. Esse aí o Levy liberou. Assim, ele não libera quando ele não quer, né? Assim, se é um jogador negociável, o problema é quando ele não quer, o jogador quer sair. O Harry Kane, por exemplo, demorou 2 anos para ser negociado.